Pessoal, boa noite. Que a doce e serena paz do Mestre Rabi da Galileia nos direcione e que toda a espiritualidade que aqui está, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, nós solicitamos o apoio, o direcionamento, a inspiração para que conduzimos os estudos dessa noite. Meu nome é Décio, nós estamos falando diretamente de Palmas, Tocantins. Esse é um curso de introdução ao Espiritismo, proporcionado pela Rede Amigo Espírita, que tem pelo mote, pelo objetivo, eu diria até bússola, divulgar, instruir e unificar a nossa doutrina. E por falar em unificação, hoje é aniversário do nosso irmão Bezerra de Menezes. Trabalhou muito na unificação, né? E da nossa estimada companheira Rosângela Pires também. É um curso de introdução, hoje nós estamos no 24º encontro. As almas, ou o espírito, têm ocupação em relação com o seu grau de adiantamento, ao mesmo tempo em que procura instruir-se e melhorar-se. Allan Kardec respondeu isso em que é o Espiritismo, né? Capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Isso está lá na questão 159 do LE. Então, a ocupação, quanto mais o espírito evolui, há naturalmente uma ocupação de um mundo também espiritual mais evoluído. Nós estamos no mundo de prova e expiação. O mundo que antecedeu ao nosso era um mundo primitivo. E segundo Kardec, naquela divisão pedagógica, e que o mesmo elaborou com o fito, com o objetivo de maior facilitar o nosso entendimento, o mundo a posteriori que seria o mundo de regeneração, que será aqui na própria Terra mesmo. A Terra já foi um mundo primitivo, mas há outros mundos de regeneração. Sim, a casa do Pai tem várias moradas. A Terra será, acredita-se que antes de entrar no 3º milênio, no ano 3000, aqui já está instalado o mundo de regeneração. Mas o que constitui esse mundo de regeneração, que é o 3º mundo em termos de evolutividade do espírito, de evolução? Ora, constitui o equilíbrio, mais ou menos, do bem e do mal. Hoje, no mundo de prova e expiação, há mais espíritos voltados ao mal do que propriamente o bem. No entanto, quando nós estivermos no mundo, ou nos mundos de regeneração, há um equilíbrio de força. Há um equilíbrio no que pertine, no que refere a espíritos bons ou maus. Aí, sim, já é um equilíbrio de força. Pois, foi perguntado, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, por que ainda existem espíritos voltados ao mal aqui na Terra ainda? Foi respondido, é devido existir menos espíritos propensos ao bem, ou porque os espíritos voltados a esse pendor benéfico são tímidos, os espíritos, né? E os espíritos voltados ao mal, eles são audaciosos. Então, os espíritos voltados ao bem, eles são tímidos. Nesse aspecto, eu lembrei-me, ou talvez fui até inspirado para dizer, de uma frase de Martin Luther King. Ele dizia, e num discurso assim o afirmou, que o que lhe preocupava não era o grito dos bons, aliás, o grito dos maus, dos espíritos maus, né? Mas sim a omissão dos bons. Naturalmente, ele não falou espírito, mas falou pessoa. O que me preocupa é o silêncio
dos bons. Isso me preocupa. Não o grito das pessoas malévolas. Sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vive, né, pelo pensamento. Importa, porém, não identifique as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens, porque nós temos o hábito de sempre analisar tudo conforme o nosso método, conforme os nossos métodos, o método, conforme a nossa avaliação, conforme os nossos parâmetros. E, na verdade, aqui já foi dito por André Luiz, e com bastante propriedade, é uma cópia pífia, é uma cópia infiel do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Então, esse corpo nosso, o meu, o seu, esse nosso corpo, há um corpo perispiritual, um corpo fluídico que copia este corpo, é uma cópia. Nós somos uma cópia imperfeita desse corpo espiritual, né? Então, a rigor e a verdade, a nossa vida aqui, a minha casa, e nós vamos ter a oportunidade, já tivemos em estudos anteriores, falar do mundo espiritual, do que efetivamente há, da casa, da alimentação, do andar, né? No mundo espiritual. Então, aqui, tudo que a gente fazemos, tudo que nós fazemos, é uma cópia tosca, é uma cópia muito, uma cópia de longe do que efetivamente se processa no mundo espiritual. Elisa Cruz e Marinalva, né? E a própria Vera Perúcio, eu cumprimento em nome dessas 20 pessoas que estão aqui no YouTube. E, porventura, outras plataformas que estão nos transmitindo. Então, vamos dar sequência. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que tem de ser útil. Então, gente, mas eu pensava, Décio, que quando morrêssemos, quando desencarnássemos, não precisávamos mais trabalhar. Ficaríamos tranquilamente, como diz alguma religião ou algumas doutrinas filosóficas e religiosas, que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Em você indo para o céu, você ficaria, muitas vezes, ouvindo os anjos tocar harpas e ficaria na ociosidade. Eu vou esperar minha aposentadoria, vou esperar isso, vou esperar aquilo para, de uma certa forma, obter os gozos da ociosidade. E somos sabedores que a ociosidade, que a falta do trabalho, né, o ficar parado é por demais cansativo e não nos traz felicidade. Então, pela mesma forma, no mundo espiritual, e se processa assim também, porquanto o trabalho é uma das leis naturais. E quando nós estudávamos em encontros anteriores, vimos que o trabalho, ele contribui para a nossa evolução. Você no corpo, ou você em espírito, laborando, trabalhando, isso aí, de uma certa forma, te evolui, né? Te imprime evolução dentro daquele meio que você está. Ou se você está no meio material, encarnado, e o espírito encarnado, ele chama como? Alma. E o espírito fora da carne, onde é o verdadeiro e real mundo, é espírito. Então, Kardec, assim, muito embora ambos são a mesma coisa, alma e espírito, mas para diferenciar alma de espírito, ele, de uma certa forma, né, bastante inteligente, afirmou e disse-nos que alma é o espírito na carne. Então, enquanto nós estamos aqui, é alma. E o espírito é quando ele está fora da carne. Ou seja, quando processou o rompimento do perispírito. E o que é o perispírito? É aquilo
é a parte fluídica do espírito que liga o espírito ao corpo, né? Esse que é o perispírito. Os espíritos superiores concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros são eles. Então, aliás, não é um questionamento, né? Kardec aqui fala que os espíritos superiores, e nós um dia os seremos, porque, e aqui é muito importante, a gente falar aquela divisão que o próprio Kardec, ele disse, na verdade, são N's mundos, mas para diminuir a complexidade, ele dividiu em 5 mundos. Mundos inferiores, é onde um mundo inferior ao mundo que vivemos aqui agora, em prova de expiação, é um mundo onde o espírito é preocupado com as suas coisas básicas, suas necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas? Ele é preocupado com dormir, alimentar e fazer sexo, reprodução. Então, ele vê mais essa parte vestibular, essa parte inicial, né? Essa parte primária. O prova e expiação é o segundo mundo. Existem espíritos bons, existem espíritos com um pendor maligno, porém, esse com um pendor malévolo é em maior quantidade. Há espíritos bons, sim, mas há maior número dos espíritos malévolos. Já o terceiro mundo, que seria de prova e expiação, nós falávamos, há um equilíbrio de força. Há um número maior dos espíritos, há um maior, o mundo de prova e expiação, há um equilíbrio de força. Se há espíritos voltados ao mal, há espíritos voltados ao bem. Mundos felizes sobrepõem os espíritos voltados ao bem. Existe espíritos ao mal? Sim, mas há um maior número dos espíritos destinado ao pendor do bem. E à medida que há esse processo evolutivo, o processo reencarnatório, o espírito vai encarnando em corpos mais fluídicos. O que é isso, Décio? Corpo menos denso. Nós temos uma contribuição aqui do nosso amigo Protásio Neri Figueiredo. Ele diz o seguinte: os espíritos ligados à matéria podem ajudar os seres humanos em troca de um tipo de alimento que o espírito goste? Olha, veja bem, existe até dentro daquilo que os nossos irmãozinhos chamam de espiritismo, mas na verdade é espiritualismo, que tem e pratica o mediunismo em si. O espírito, através do médium, pode dizer o seguinte: você faz isso para mim, que eu vou fazer isto para você. Muito embora nós, dentro do espiritismo, não temos essa prática, porque o espírito não está subjugado à alma, o espírito encarnado. Então, nós podemos falar, meu amigo Protásio, que o espírito ligado à matéria podem ajudar o ser humano na troca de um tipo de alimento do espírito que goste. Ele pode propor. Mas, por outro lado também, veja bem, por outro lado também, ele pode me intuir, ele pode me inspirar, e normalmente isso ocorre, o espírito em missão, e nós vimos há poucos instantes que é o espírito missionário, ele é caracterizado missão quando o espírito, de uma certa forma superior, induz, direciona o outro para o bem. Pode. Explique-se melhor, Décio. Um conselho que um pai, por exemplo, dá a um filho. Meu filho, você deve ir fazer essa tarefa escolar, porque isso é muito importante, isso vai contribuir com aquilo, e, de uma certa forma, vai lhe tirar daquela ignorância.
Ignorância no que refere ao não saber, não à estultice, a grosseria propriamente dita. Então, nesse aspecto, influencia, sim. Seria um tipo de missão espiritual? Perfeitamente, Protásio. É uma missão espiritual porque o missionário, como vimos, ele não nos direciona a fazer uma coisa ruim. Ora, você trabalha no Ministério Público, ao descer lá, tem uma pessoa na porta do seu trabalho. Passou uma, passou duas, passou 3 pessoas. Ninguém parou. Você, muito embora você estava até um pouco atrasado para o almoço, parou e começou a conversar com aquela criança, com aquele velho, com aquele senhor, e aquela pessoa, muitas vezes, não estava querendo um digitório, não estava querendo uma ajuda material, um dinheiro propriamente dito, mas simplesmente queria uma palavra amiga. E ouve, viu, sentiu, por você ter proporcionado isso. E muitas vezes o espírito Protásio fez, mas foi, de uma certa forma, inspirado, intuído. E o que é? Você está falando em inspiração e intuição, e o que é propriamente dito? Intuição e inspiração. Inspiração, meus irmãos, o Espírito chega aqui no meu ouvido, nesse exato momento, e diz assim, Odécio, fala isso aqui agora. Então eu fui inspirando. Intuído já é uma parte anímica. O Espírito vem, te induz um sono, por exemplo, você sonha que ia ter um acidente, ao voltar, de uma certa forma, através de uma premonição, e acorda e fala, eu não vou nessa viagem, não. E pode até ocorrer o acidente. Então, nesse aspecto, a intuição. A intuição, o ato em si, quando você o pratica, não veio do espírito, mas veio não daquele momento. Muito bem. Daremos sequências, né? Existe espírito, todavia, que se conserva ociosos. Aquilo que nós falamos, né? Como almas, como homens que ficam dentro de uma parte ociosa, não quer trabalhar, está lá igual o carro dentro da areia, patinando. Mas amanhã ou depois, esse espírito vai, olha, eu preciso trabalhar, porque através do trabalho que, de uma certa forma, eu evoluo, eu galgo mais algum degrau no processo evolutivo, né? Em relação às coisas desse mundo, diz Kardec, pode-se dizer que os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade a que se acha. É evidente. Agora mesmo nós falávamos do Protásio, quando fez o questionamento, e ele saindo do trabalho, encontrou a pessoa na porta do seu trabalho e o orientou. Ora, ele orientou dado as condições intelectivas que eu mesmo tenho, conforme o seu conhecimento. Então, ele está ocupando aquela posição. É verdade que, à medida que evoluímos, vai nos dando ou temos condições, né, de orientar e de participar em formas diversas. Temos a contribuição aqui da Anita Guiar. Boa noite, amigo. Muito bem, ela está nos cumprimentando, né? A Marina de Mello, ela diz o seguinte, Décio, eu sonhei que irei desencarnar em dezembro deste ano. Não só vi no sonho que irei desencarnar. Será que isso é verdade? Muitas vezes, só não sei o tipo de enfermidade, né? Muitas vezes, ou quase sempre, Marinalva, isso é fruto de nossa imaginação. Por que é fruto de nossa imaginação e não é a verdade dessa? Eu ouvi dizer, e dentre os estudos que sempre fazemos, fala que quando do sono,
nós interagimos, nós entabulamos com outros espíritos. Então, isso pode não ser verdadeiro? Perfeitamente. Muitas vezes vem da minha própria cabeça. Eu estou com algum malefício de ordem celular, né, no corpo, alguma doença, e, preocupado com aquilo, eu falo assim, penso que vou morrer, penso que vou, né, desencarnar. Pode ter muito bem ocorrido, porque não nos é revelado aquilo que, de uma certa forma, não contribui com a nossa evolução. Por quê? E veja bem o aspecto contrário, Marinalva. Se ao invés de ter sido revelado a você uma morte prematura, o que a gente coloca mais no campo da imaginação, pode, ocorrências dessa natureza? Pode sim, desde que, repito, a espiritualidade colocou a Kardec, aquela revelação vai contribuir com a evolução da pessoa. Se fosse, por outro lado, revelado que você ia ganhar na Mega Sena, que está, vamos dizer, acumulada, tantos milhões, daqui 60 dias, daqui 90 dias. O que Marinalva fazia? Ela simplesmente cruzava, e qualquer um da gente de nós aqui, cruzávamos os braços, nada fazíamos e esperávamos a ocorrência acontecer, ou seja, o dinheiro entrar na minha conta e eu materialmente satisfazer aquelas necessidades. É bem que se ressalte que os bens materiais são necessários e muitas vezes proporcionam alguma felicidade momentânea, mas na sua inteireza, o dinheiro, a materialidade, ela não proporciona a felicidade em si e na sua planificação total, não, viu, meus irmãos? As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, daquilo que nós falávamos, né? Então, toda missão é um bem. E sendo um bem, por que eu vou falar que você vai desencarnar? Então, isso aí, a gente repete, está mais no campo da imaginação, da minha preocupação propriamente dita. Alguns desempenham mais missões mais restritas, né? De modo mais pessoal. Uns ficam em determinados locais, né? Assiste a alguma pessoa enferma, né? Aqueles espíritos agonizantes, aquelas pessoas aflitas, né? Velam por aqueles que estão na agonia, que são até, pode ser os seus próprios guias, né? Pode ser até os seus próprios guias. Certa feita, eu estava até falando com determinada pessoa e ele disse-me, Décio, eu não vou frequentar a doutrina de vocês, não. Porque o espiritismo é uma doutrina de sofrimento. É uma doutrina que fala só em sofrimento, que é lei de ação e reação. Você matou, tem que ser morto. Se tomou uma facada, você tem que morrer pela facada, nesse aspecto. Então, nada disso, né, meus irmãos? Aí eu disse, não, isso, na verdade, não é. Porque estava conversando com um amigo, o que seria? Será que Hitler, por ter matado 19 milhões de pessoas, ou proporcionado isso, só de judeu foi 6 milhões, ele tem que, em contrapartida, reencarnar 19 milhões de vezes? E você, para reparar um erro, você não precisa necessariamente sofrer o reverso ou o inverso daquilo que você fez. Ou seja, você matou alguém afogado, você tem que morrer afogado, e assim sucessivamente. Não. Você simplesmente fazendo o bem, é aquilo que Jesus falou. O bem cobre uma multidão de pecados. O bem cobre uma multidão de pecados. Helena Padilha, ela diz o seguinte, ela não poderia estar pressentindo uma mudança no ciclo de vida? Acabou um período e começa outro? Esse período, e quando nós mudamos de um mundo para outro, e aqui na Terra já tem uma série de espíritos regenerados, porque o que é o espírito regenerado? Aquele espírito que, efetivamente, em seu caminhar pelo mal,
descobriu-se, olha, não, eu estou só fazendo mal, estou só praticando mal, eu estou deixando de fazer a caridade, então agora vou praticar o bem. Esse espírito passando a fazer tal, passando a fazer o bem, ele está, vamos dizer assim, regenerado. Agora, metaforicamente, né, Helena, eu entendi até seu pensamento, talvez esse morrer, que a Helena Padilha refere, pode ser que a Marinalva estava derrogando ou acabando com algum vício, matando esse vício e jogando para dentro de si virtudes ou mudando comportamentos de um ato ruim para um ato bom, pulando etapas, né? Pode perfeitamente. Acho nossa doutrina maravilhosa e só nos esclarece e consola. Justo. Qual outra doutrina que consola quando uma mãe perde um filho de 6 ou 8 anos de uma forma tão lógica, tão sensata e tão racional quanto a doutrina espírita? Tendo aquele rebento no próprio caixão, ela fica estarrecida, e a doutrina espírita efetivamente explica isso aí. Pela mesma forma, a razão da dor, do sofrimento, por que eu estou compartilhando, eu estou aqui tendo essa vida extraordinária e, na verdade, o meu vizinho, o meu filho, um parente ao meu lado que muitas vezes faz coisas até que, ao meu ver, são melhores e mais caridosas do que eu faço e não tem a vida que eu tenho. A razão da dor, do sofrimento. Gente, a doutrina espírita é extraordinária. É extraordinária. E hoje é aniversário de Bezerra de Menezes. Eurípides Barçanufo, ele ganhou um livro dos espíritos do seu tio e à noite ele foi na casa espírita. Chegou no tio e falou: meu tio, olha, hoje é dia do centro, vamos lá no centro? Falou: perfeitamente. Ele chegou lá, e naquela época, meus irmãos, e eu não sou da época de Eurípides Barçanufo, mas eu frequentei centro, época em que a sessão mediúnica era feita naturalmente na sessão pública. Então, naquela época era normal. Então, o espírito incorporou, o médium incorporou lá, e ele tinha dúvida relativamente àquele sermão do monte, bem-aventurados os aflitos, os humildes, né? Os pobres, mas pobres de coração, ele tinha muita dificuldade no entendimento. E um espírito, uma pessoa, um amigo dele, que mal sabia escrever, incorporou esse espírito e o espírito explicou claramente esse sermão do monte. E, posteriormente, o espírito identificou-se como João Evangelista. Será que aquele João é apóstolo de Cristo? O que efetivamente ficou, os demais correram, e foi testificado que sim. E, num segundo instante, outro espírito incorporou, que foi São Vicente de Paula, que passou, e era, sem ele saber, o seu espírito protetor. Então, veja bem que as coisas ocorrem com a gente a hora que a gente menos espera. E ambos, foi dito pelo médium, que ele estava sendo esperado. Eu também vim pela doutrina por alguma coisa, você veio por outra. Então, cada dia há um desdobramento, e desdobramento diferente, né, meus irmãos? Uns vêm por amor, outros vêm pelo dor, outros vêm por leitura ou por algum esclarecimento. Os espíritos pedem determinada missão, e de todos se considera se obtém. Em seguida, apresentaremos exemplos de missões para um melhor entendimento do assunto. Então, veja bem, nós pedimos as piores missões, até para
de uma certa forma, resgatar aquele débito mais rápido. Mas a divina providência, né, sabedora das nossas limitações, não dá aquela carga toda que nós solicitamos. Não dá aquela carga toda. Por quê? Evidentemente, Deus nos dá, a divina providência nos dá aquilo que nos nossos ombros podem suportar. Marinalva coloca aqui: quando entrar em janeiro, e eu não entrar mais em contato com vocês, é porque eu parti dessa para uma melhor. Isso não vai acontecer, Marinalva. Não vai acontecer porque, repito, aquilo que, de uma certa forma, não pode corroborar, não pode colaborar com o nosso progresso, não é permitido a gente saber. Cleusa Maria, ela faz a seguinte contribuição: a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta, é preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Que coisa maravilhosa. E veja que a prece verdadeira é aquela que te advém dos lábios, aquela que vem, não é aquela que advém dos lábios, mas do coração. Não adianta nós rezarmos, nós orarmos labialmente, falarmos palavras perfumadas, falarmos palavras de uma certa forma bonita, se aquilo não vem do próprio coração. Orai e vigiai, Marinalva. Ore, reze. Espírito comunica, e você é um espírito, comunica por pensamento. Ore para aquele santo de sua devoção. Ore para o seu anjo protetor. Peça-o e não tenha dúvida. Pode ser até alguma inspiração ou intuição de um espírito que não lhe quer bem, um espírito que muitas vezes nos obsidia, né? E aí que está, não podemos manter a guarda aberta, ou por outra, não devemos manter a janela ou a porta aberta. A oração, a determinação, o trabalho, o fazer o bem é o vigiar. Então devemos orar e vigiar. Muito bem. Missão espiritual de um povo. As seguintes palavras de Jesus, constante do livro Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Veja bem. Ele designou Ismael, né, que é o nosso guia espiritual, para ser e comandar essa missão no Brasil. Manda o meu coração que doravante seja o zelador patrimonial dos imortais que constitui a terra do Cruzeiro. Olha, Roma teve a sua oportunidade. Posteriormente, França, né, teve. Agora, o Brasil é esse celeiro. Tem, e através de brasileiros que estão morando em outros países, o espiritismo, ele está revivescendo, florificando em outras pragas, né, em outros continentes. E a bandeira de Ismael aqui no Brasil era tido, ou é tido como Deus, Cristo e caridade. Irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados. Plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Olha aí que missão extraordinária. Então, veja, meus irmãos, que Ismael teve a missão de conduzir o espiritismo, né, que é a terceira revelação aqui no Brasil. Precisamos de colaboradores devotos, né, que não temam a luta e o sacrifício. Aí a abnegação. A abnegação é você não sentir o sacrifício, ir à luta. Muito bem. Entre muitos, descobriremos José entre os que pegaram, vamos dizer assim, a cruz, pegaram com ardor, pegaram com determinação, José de Anchieta, Arimateia, Bartolomeu, Manuel da Nóbrega, né, e tantos outros. Emmanuel apresenta no prefácio da obra
o coração do Brasil, né? Pátria do Brasil. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais do povo mais pobre do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, Emmanuel diz isso aqui. A Grécia teve essa oportunidade, Roma, França, então nós estamos tendo essa oportunidade aqui agora. O Brasil terá também o seu grande monumento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. A nossa penúltima tela, veja bem, meus irmãos, a tela 5 aqui, missão espiritual de desencarnado. André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxe, por exemplo, importantes revelações acerca das missões desempenhadas pelos desencarnados, incumbido de retirar das zonas espirituais de sofrimento os espíritos ainda ligados à mesma, né? Então, aquilo, as paixões humanas, ligado à matéria, então, aquilo que nós falávamos. E, deixa eu... narra, em um de seus livros, André Luiz, o citado autor, ao soar das 19 horas, orientado pela administradora da casa 19, prepararmos-nos para uma pequena jornada. E assim ele foi. E lá no próprio, o nosso lar, você vê que naquelas missões que ele ia no umbral, André Luiz estava, ia Clarencio, André Luiz estava sofrendo. Ele chamava, Clarencio chamava, vamos, mas ele ainda não queria ir, porquanto não tinha chegado a hora. Então, em outros livros, há ocorrências similares. A ocorrência em que, né? Em que o mentor, aqui, a irmã Zenóbia, ela saindo com André Luiz, e André Luiz já tinha passado esse período, ele já estava num patamar mais elevado. Então, esses espíritos, eles ficam em determinadas situações, como em situações muito ruins, situações tenebrosas, como se fosse um lodo, como se fosse aquela coisa pegajosa. Então, é aquilo que denomina-se umbral. E veja que o umbral não é uma localização física, não. E a irmã Zenóbia saindo, e os espíritos com que a mesma estava, eles deparavam com aves monstruosas, mais escuras do que a própria noite, né? E aí fala no livro, para, de uma certa forma, tornar-se tenso a coisa e mostrar de forma como era realmente. Aves monstruosas, a maneira, o espírito não volitava, volitar seria andar sobre a terra propriamente dita, eles não volitavam, andavam, tinha de passar em ponte, pessoas atoladas, pessoas sofrendo as piores argúrias possíveis, né? As piores argúrias. Então, na verdade, não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco da dor. Então é isso, não, eu quero ir para o céu, eu não quero fazer nada, eu não quero trabalhar. Nós temos a oportunidade de praticar o bem, de fazer o bem através do trabalho. Então o umbral será muito bom e a nós será bem-vindo. Bem-vindo por quê? Porque é nesse local que podemos ajudar o próximo. É nesse local que podemos ajudar o próximo. A nossa amiga Angélica, Pimentel, ela nos faz o seguinte questionamento.
todo mundo, ou seja, todos nós encarnados, temos um obsessor junto da gente? Eu diria que não, Angélica. Nós não temos um, não. Nós temos dezenas. Nós temos a dezena dele. Ora, mas, em contrapartida, nós temos dezenas de bons espíritos. Primeira coisa, nós temos um espírito que é o nosso espírito protetor. Esse todo mundo tem, que é um espírito superior. É o nosso anjo de guardião, o anjo protetor. É aquele que está com a gente, muitas vezes, em várias encarnações. Tem os bons espíritos, 1-0, né? Aquele que nos quer o bem. Tem os bons espíritos constituídos, os espíritos familiares, o espírito de um avô, o espírito de um pai, de uma mãe, um bom espírito, que também quer-nos, ou quer tão somente que sigamos o bem. E nós persistimos, queremos, e muitas vezes a gente faz o mal. 2-0. Tem aqueles espíritos que está sintonizado, se a gente pensa mal, ele tem espírito que assim está naquela sintonia. Se pensa bem, pela mesma forma. Nós, então, 3 tipos de espírito quer-nos o bem, está torcendo que a gente faz o bem. No entanto, tem aquele obsessor, tem aquele espírito que, por estar num posicionamento bem ou talvez mais inferior do que nós, ele quer que a gente pratique o mal. E muitas vezes, viu que tem 4 espíritos lá, e cada uma dessas categorias, dezenas ou centenas, querendo que a gente pratique o bem, faça o bem, e muitas vezes um só quer e torce que nós façamos o mal, e assim nós procedemos. Assim nós procedemos. Então, veja bem, a escolha é nossa. O que eu estou pensando? O meu pensar, praticamente, é o fazer, é a somatização. Aquilo, onde está, o que Jesus diz? Onde está o seu coração, o meu coração, o nosso coração, está também o nosso espírito. Se eu penso em fumar, em beber, em fazer isso, em fazer aquilo, eu, naturalmente, atraio pendores, atraio companhias espirituais nesse mesmo jaez, nesse mesmo jargão. Creuza coloca, todos temos uma missão a cumprir nos mais diversos campos, umas maiores, outras menores, de acordo com a nossa condição evolutiva. Muito bem. E temos, sim, o aconselhar, o conversar, o fazer isso ou aquilo em sentido de ajudar o próximo, é uma missão. Tudo isso constitui uma missão. O estudo constante da doutrina, diz a mesma irmã, a Cleusa Maria, o estudo constante da doutrina, somada à prática do bem, por certo, nos indicarão o caminho em que nos desviamos de nossa missão. Justamente, é aquele negócio. Você está no carro, o carro saiu fora, você precisa colocá-lo. Então, o espiritismo é esse reconduzir o carro ao caminho. E aqui, fazendo um depoimento, a nossa Cleusa lá já é mais de 0 hora, porque ela está a nossa Cleusa está em Portugal, e lá são 4 horas de fuso horário adiantado aqui. Então, lá já é terça-feira, né? Já é terça-feira. Janete diz o seguinte, a missão é só para espírito evoluído? Não. Ela não é só para espírito evoluído, Janete, mas a missão constitui alguma coisa boa. Normalmente, o missionário, ele é um pouco superior, ou entende mais, tem algum reconhecimento maior, aquele a qual está jungido ou vinculado à missão, né? Então, se eu tenho por missão receber um espírito que vai me orientar sobre determinada atividade, esse espírito, naturalmente, ele é mais evoluído do que eu naquele particular. Justamente, né, Cleusa? Aí já são 5 minutos, então aí nós já somos, terça-feira já. Um beijo no seu coração e muito obrigado por você estar aqui até esse horário. Muito bem. Então, dando sequência, nós vamos colocar aqui a nossa última tela.
E ela nos diz o seguinte: a missão espiritual dos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meio de direitos, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes, né? Então, veja o seguinte, que elas são importantes, e advém de um espírito mais evoluído do que aquele que está praticando a missão. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Isso aqui quer dizer que aquele cidadão que está carpindo, que está capinando, aquele cidadão que pega no cabo da charrua é arado, tá, meus irmãos? É tão importante com aquele outro, com o fazendeiro, com o outro que delibera. Por quê? Tudo tem sua razão de ser, como a própria espiritualidade. Os espíritos que não tenham uma evolução, eles trabalham nas ações físicas, assim como uma pessoa de corpo fisicamente menos evoluído ou mais frágil, ele está ao mesmo afeto. Missões menos, vamos dizer assim, forte, contundente. Em outras palavras, eu não consigo carregar um guarda-roupa. Se eu for para carregar um guarda-roupa, eu tenho que contratar pessoas que têm essa fortaleza física, né? Então, veja bem, aqui na matéria, como no mundo espiritual, há essa gradação, esse posicionamento. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência, aquilo que falávamos. À medida que o espírito evolui, à medida que ele, de uma certa forma, tem uma ascensão no seu aspecto evolutivo, vai fazendo, não coisas mais fáceis, sobre a matéria, sobre o esforço físico, sim, mas de responsabilidade e muitas vezes de complexidade até maior. Até maior. Que coisa boa, viu? O aprendizado, ele é recíproco, Cleusa. A gente aprende muito, né? Aqui eu costumo dizer que o fato de a gente preparar, da oportunidade que a Rede Amigo Espírita, e essa rede não é fantasioso nós dizermos que, em termos de divulgação, é a rede maior do mundo, porquanto só ela tem a Rede Amigo Espírita 1 e 2, só a Rede Amigo Espírita 1 tem mais de 60 mil inscritos, a 2, 20 mil. Visualizações tem mais de 7 milhões na Rede 1, e na Rede 2 já está com 1 milhão. Para vocês verem o que é isso, Portugal são 11 milhões de pessoas, o país todinho tem 11 milhões, né, Cleusa? Então, na verdade, a gente aprende. E no momento em que a gente prepara essas instruções para passar aqui para os nossos amigos, você está aprendendo muito mais. Muito bem. Então, em geral, reconhece-se que um homem tem na Terra uma determinação, missão, pelas suas grandes coisas que operam. Nós falávamos em casamento, no nosso reunião anterior, tem o casamento afim, que é aquele casamento onde eu tenho uma afinidade muito grande com a esposa, com a minha mulher e vice-versa. Dentro desse casamento afim, tem o casamento transacional, que além de ser afim, que além de ter um relacionamento, um interrelacionamento muito grande, a gente participa de missão. Eu, a minha mulher, minha esposa e eu, participa de missão muitas vezes grandiosa, nessa ou
pode ocorrer 2, 3, dezenas de reencarnação, fazendo bem, trabalhando para o progresso da humanidade. É aquilo que chama casamentos transacionais. Martins Peralva falou também dos sacrificiais, falou dos acidentais, né? Acidentais é o que mais ocorre. Eu chego para fulana, achei os olhos bonitos, e falávamos isso nos estudos anteriores, achei os olhos dela bonitos, a maneira dela falar, a inteligência, a maneira com que a mesma colocava ou fazia algum posicionamento, e eu me extasiei e casei. Isso é matéria. Matéria é passageira, é mutável. Então, eu fiquei velho, ela ficou velha, nós separamos-nos. Né? São os acidentais. Então, veja bem, os transacionais são missionários. Pode ser nessa ou na próxima encarnação. Né? Dessa forma, os espíritos encarnados têm ocupação inerente às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento. Aquilo que nós falávamos no início dos nossos estudos, são os posicionamentos. São os posicionamentos, né? Muito bem, meus irmãos. E, na verdade, essa é a última tela aqui, que nós colocamos. Nós temos aqui a parte bibliográfica, essa foi nossa bibliografia, Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Homem Depois da Morte, Leon Denis, né? Consolador Emmanuel. Uma das frases, meus irmãos, que eu gosto muito de Leon Denis, ele também foi-lhe ofertado o Livro dos Espíritos, assim como eu dei o exemplo de Batuíra, foi-lhe ofertado um Livro dos Espíritos e ele, ao ler, ao pegar o trem na época, a Europa, a França na época tinha muito trem, ele leu, achou extraordinário e durante a noite ele leu o livro. Falou, mas era isso, nada é fora daqueles parâmetros que eu tinha comigo mesmo. Aí ele disse, essa religião que eu queria, que eu tinha. E ele disse uma frase que eu acho interessante e vou aqui reproduzir. Ele disse o seguinte, alguma coisa, se não for assim, mas muito aproximado, que o Espiritismo não era o futuro das religiões. Mas não era a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Né? Então vai acabar que, num determinado momento, por coerência, por sensatez, por logicidade, as religiões vão verificar e vão constatar os princípios e o Espiritismo, sobretudo a reencarnação. Por quê? É através da reencarnação, através da logicidade da evolução propriamente dita, do interrelacionar de um espírito com o outro, da multiplicidade dos mundos habitados, é que se processa a evolução. E falávamos no decorrer do estudo da maneira lógica, da maneira sensata e da maneira bastante consoladora que o espírito usa e faz para que explique, né, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui e em função do que aqui fizermos, para onde vamos. Muito bem, meus irmãos, vamos agora fazer uma pequena prece. Helena Padilha coloca, né, um belo exemplo do nosso irmão José Aparecido, né? E que exemplo, né? Quanto através dessa nossa doutrina, através da Rádio Amigo Espírita, quanto tem consolado, o como tem feito, muitas vezes, quanto suicídio tem evitado, né? Coisa extraordinária. Ele não precisa disso. E aqui o que o que o colega fala, né? Cada um com o seu trabalho de formiguinho, fazendo diariamente, carregando mais do que muitas vezes o próprio homem pode suportar, a gente tem levado a consolação, tem levado o Espiritismo, o consolo àqueles que mais necessitam. Ó Senhor, meu Deus, e toda a espiritualidade, repetimos, que dá e deu a sustentação a esses nossos estudos dessa noite. Que nos mantenham unidos,
que nos mantenham vigorosos e propositivos nessa semana que se inicia nessa segunda-feira. Que hoje, ao falarmos do Espiritismo, e muitas vezes praticarmos coisa pequena que o mesmo induz a gente a praticar, que esses bons espíritos nos dê resignação, nos dê força, e que intua essa água constante desse copo. Mas para aí, Décio, eu não peguei o copo de água, não tem problema, meu irmão, minha irmã, ou admirador dessa extraordinária doutrina. Pegue, eleve o copo, pense, pega e peça o seu orientador espiritual, o seu mentor, que ajude e que, ao tomá-la, as suas doenças sejam debeladas, tanto física como espiritual. E se porventura você oferecê-la a alguém, a sua esposa, a sua nora, a pessoa que está contigo, ela também receberá esses mesmos benefícios. Beba, pois, essa água com muita fé. Muita luz, muita paz. Eu aqui sempre digo, amo cada um de vocês aqui. Coincidentemente, temos agora o número de Jesus Cristo, 33 pessoas nessa plataforma, fora a rádio, etc. Amo cada um de vocês aqui. E, por consequência, amo essa extraordinária doutrina. Doutrina que esclarece, que fala, que exemplifica e que, sobretudo, consola. Ela esclarece consolando e consola esclarecendo. Um beijo em vossos corações. E digo sempre, abraços de várias voltas. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Um beijo.